Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o quarto mandamento. Eu sou o pastor André Henke, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, das congregações São Lucas, São João e Cristo para Todos de Novo Hamburgo. Este estudo é baseado no livro Com Jesus, Manual de Instrução Cristã, da editora Concórdia. Será utilizada a versão da Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. O quarto mandamento, conforme registrado no Catecismo Menor, diz o seguinte: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Na Bíblia, conforme na nova tradução da linguagem de hoje, registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 12, está registrado da seguinte forma: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Deus dirige a história da humanidade. Através dos pais, ele exerce sua autoridade e se utiliza de pessoas no lar, na escola, na igreja, no trabalho e no país para dirigir a nossa vida. Os pais estão no lugar de Deus. São os representantes de Deus junto aos filhos. E em conjunto com as demais autoridades, eles servem como instrumentos para que tenhamos uma vida boa e longa. Ou seja, Deus colocou como seus representantes pais e autoridades. Ou seja, os nossos pais estão no lugar de Deus sobre nós, juntamente com as autoridades. E para nós que somos pais, tenhamos isso na nossa mente, que Deus nos colocou como autoridades, como representantes dele para cuidar dos nossos filhos. Este mandamento fala da honra, do amor e da obediência que devemos aos pais e superiores. Pais e superiores são todas as pessoas que, como representantes de Deus, nos governam no lar, na escola, na igreja, no trabalho, no país. Se honramos, amamos e obedecemos aos pais e superiores, estamos fazendo isso ao próprio Deus. Neste texto de Gênesis 47, 7 a 12, nós temos um exemplo do quarto mandamento em relação às autoridades e aos pais. No caso, o idoso Jacó, que reencontra o seu filho, que é poderoso governador do Egito, e também encontra com o rei do Egito, o faraó, ele dá a devida honra e reverência e respeito. Inclusive, lhes concede uma bênção. Em contrapartida, temos também descrito nesse texto os cuidados, o amor e o respeito que José, o filho poderoso governador do Egito, tem para com o seu pai Jacó, e toma todos os devidos cuidados com o seu pai. Nossos pais e superiores não devem ser desprezados nem irritados. Há filhos que não obedecem a seus pais, que os tratam com desrespeito, que gozam deles, que não querem ajudá-los em tarefas no lar e não querem cuidar deles quando estão doentes ou idosos. Há alunos que desobedecem e desrespeitam os seus professores, bagunçam na aula e irritam os mestres. Há membros da igreja que não aceitam os ensinamentos bíblicos que os pastores lhes querem dar e desprezam-nos.
a empregados que não seguem as ordens dos patrões, a cidadãos que desobedecem às leis do país e desprezam os governantes. Deus ameaça castigar a todos os que desprezam e irritam seus pais e superiores. Enquanto isso, vemos alguns textos bíblicos, começando por Colossenses 3:20. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Efésios 6:1 e 2. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Levíticos 19:32. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Provérbios 30:17. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha, será comida pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. 1 Pedro 2:18. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. E Romanos 13:1 e 2. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocados nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Os que agem desse modo serão condenados. Por amor a nós, Deus nos deu pais e superiores. Por meio deles, Ele providencia o que precisamos para viver. Por isso, queremos demonstrar amor, honrar, servir, obedecer e querer bem a pais e superiores. Pais são preciosos presentes que Deus dá aos filhos. Pense nas muitas coisas boas que eles fazem por nós. Devemos tratar nossos pais com carinho, agradecer a Deus por eles e nos esforçar para torná-los felizes. Vamos lembrar deles, especialmente quando forem velhos ou doentes. Daí, eles precisam, de maneira especial, do nosso amor e ajuda. Mas sempre devemos obedecer nossos pais e autoridades? Deus quer que obedeçamos sempre, em tudo, a nossos pais e superiores. Mas deve o filho obedecer quando o pai lhe manda roubar? Deve o aluno obedecer quando o professor lhe manda agredir o colega? Devem os cristãos obedecer quando autoridades lhes proíbem estudar a Bíblia ou frequentar a igreja? Ou quando criam leis que vão contra a palavra de Deus? A resposta é não. Não devemos obedecer quando pais e superiores mandam fazer qualquer coisa que é contrária à vontade de Deus e sua palavra. Em Atos capítulo 5, quando os apóstolos, os discípulos de Jesus, são ordenados para se calarem e não falarem a respeito de Jesus, sobre a sua ressurreição, sobre o perdão dos pecados que lhe dá, então Pedro e os apóstolos responderam dizendo: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. O quarto mandamento tem uma promessa de Deus. Conforme vemos em Efésios 6, 1 a 4,
Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Deus promete a bênção especial de uma vida longa e feliz àqueles que honram seus pais. Cada dia Deus dá a oportunidade de honrar, amar e obedecer a nossos pais e superiores. Infelizmente, não o fazemos muitas vezes. Por isso, vamos pedir perdão a Deus pelos pecados contra o quarto mandamento. Vamos lembrar sempre do amor de Jesus por nós. Com a ajuda dele, queremos amar nossos pais e superiores, assim como ele nos amou. Algumas reflexões e considerações sobre o quarto mandamento. Uma delas é perceber como Deus cria uma rede de afeto, referência, respeito, proteção, orientação através do quarto mandamento, tanto na família quanto na sociedade. Isso em ambos os sentidos, de ambos os lados, onde há um respeito mútuo. Também queremos assim perceber através do quarto mandamento como se realiza um ciclo de cuidado dentro dos laços familiares. Imagine você, ou imagine comigo, não temos uma consciência muito clara até os nossos 4, 5 anos e nos perguntamos como chegamos até ali. Quem cuidou de nós? Quem deu alimento, trocou as fraldas, teve afeto, ensinou a caminhar, a falar, a criar a personalidade. E muitas vezes nós não percebemos, não temos a consciência de como isso foi possível. E o trabalho, o empenho que é necessário para que se chegue então a uma criança adulta ou até a adolescência. E ainda assim, muitas vezes demoramos para compreender todo esse cuidado que os pais têm com os filhos. Muitas vezes percebemos isso quando nos tornamos pais, quando temos os nossos filhos. E o trabalho e todo o que há de envolvido ali nos primeiros passos, nos primeiros cuidados, nos primeiros momentos da vida. E então, quando nós nos damos conta disso, ainda assim podemos nos retratar com os nossos pais, lhes pedir perdão e lhes demonstrar nosso carinho e amor. Especialmente quando eles vão se tornar idosos, onde podemos retribuir esse cuidado para com eles. E aí, inclusive, talvez teremos que trocar suas fraldas, dar comida na boca, remedinho na boca, levar no médico, segurar na mão para caminhar, ou até carregar no colo, e muitos outros cuidados que podemos então retribuir com eles, para com eles quando eles forem idosos. É interessante também observar que geralmente quando estamos no auge da nossa vida, com maturidade, com saúde e também muitas vezes financeiramente um pouco melhor, temos de um lado os nossos filhos para cuidar, educar, ensinar e dar todos os cuidados para a sua vida, como também do outro lado cuidar dos nossos pais, que tão bem cuidaram de cada um de nós. E assim
vai se criando um ciclo, né? Um círculo, e onde um cuida do outro durante esse estágio todo da vida. E como isso é importante, e como é importante perceber isso. E podemos fazer isso sempre com todo o cuidado, com todo amor. Infelizmente vamos errar muitas vezes, tanto em relação aos nossos pais, como também em relação aos nossos filhos. Daí entra o perdão, que já mencionamos, que Jesus nos dá, onde pedimos perdão uns aos outros, né? Nas nossas relações familiares, pedimos perdão a Deus e assim, perdoando uns aos outros, seguimos em frente. Um outro aspecto que gostaria de mencionar é em relação à referência que os pais são, mesmo que talvez não tenham um conhecimento tão grande, ou nem tenham estudado, eles têm uma vivência da vida que lhes traz tanta experiência que podem orientar aos mais jovens, as crianças, os adolescentes, sobre coisas que nós não conseguimos perceber, ver, sentir. E assim também é importante que os filhos tenham o devido respeito para com os pais, mesmo que eles não tenham tanto conhecimento assim. Ao mesmo tempo, né, também é importante que os pais observem que talvez os filhos, por terem estudado, se formado, ou terem mais facilidade de lidar com as tecnologias, saibam de algumas coisas e também, assim, tenham um conhecimento e podem, inclusive, trocar experiências, conversas, figurinhas sobre essas questões e ambos crescerem no conhecimento. Também quero mencionar a respeito dessa promessa que é dada no quarto mandamento, de que quando ouvimos os pais, temos uma vida com mais qualidade, uma vida mais longa, uma vida melhor. Alguns exemplos que talvez infelizmente nós conhecemos, por exemplo, alguns filhos que não escutam os pais. Por exemplo, o pai diz: não vai lá, não faça isso, isso é perigoso, isso pode te trazer problemas, ou até lhe machucar, ou inclusive, infelizmente, lhe tirar a vida. E às vezes nós não damos ouvidos a esses conselhos, a essa orientação, e fazemos o que bem queremos, e depois temos consequências tristes em nossa vida. Nos acidentamos, passamos por dificuldades e inclusive podemos perder a vida. E aí essa promessa de Deus no quarto mandamento é bem isso, né? Ouvindo é uma coisa bem simples, né? Mas faz toda a diferença. Ouvindo a orientação, os conselhos dos nossos pais, que têm um conhecimento de vida, experiência de vida, ao nos mostrar, nos dizer isso, eles querem o nosso bem, eles fazem por amor a nós. Talvez a gente não entenda na hora, mas eles fazem porque querem o nosso bem. E assim prolonga a nossa vida, nos dá uma vida com mais qualidade, uma vida mais feliz. Um exemplo triste, né, de que eu conheço: não vão lá tomar banho, é perigoso, vocês podem se afogar. O que vocês sabem, né? Foram lá tomar banho e infelizmente morreram afogados. Foi muito triste isso, mas é isso que quer dizer este mandamento. Quando ouvimos os nossos pais, respeitamos as suas ordens, temos uma vida longa. Ou senão, é perigoso andar com essa moto desse jeito, você pode se acidentar. Você não sabe de nada, eu faço o que eu bem quero. E aí quando vê, se acidenta, fica aleijado, se machuca. E aí então aprendemos da forma mais dolorida
possível. E podemos evitar isso se ouvirmos os conselhos dos nossos pais e superiores. Também quero lembrar e mencionar para os pais principalmente, lembrando aqui o texto de Efésios capítulo 6, principalmente o versículo 4, onde diz assim: pais, tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles não se irritem, não fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Ou seja, duas coisas. Não irritem os seus filhos, não tirem a paciência, não fiquem contrariando só por contrariar, né? E a segunda coisa, que aqui eu quero destacar, é de ensinar, criá-los na disciplina e nos ensinamentos cristãos. É uma responsabilidade dos pais cristãos ensinarem na palavra de Deus. Trazerem aos cultos, a ler a Bíblia, a virem na escola dominical, na instrução, a ter uma vida com Deus. Orientá-los e ensiná-los para que tenham uma orientação na palavra de Deus. Como diz alguém, né? Meu filho vai na igreja. Ou ele vai pela mão ou vai pela orelha. Ou seja, ele vai segurando na mão ou eu vou puxando pela orelha. Não é, obviamente, a melhor forma de fazer isso, mas assim podemos fazer conforme diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. E assim ensinamos no caminho, o melhor caminho que há, na palavra de Deus. E ainda assim, olha só que interessante, quando criança nós não sabemos que esse é o melhor caminho para trilhar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos dá perdão, vida e salvação. Mas, com o passar do tempo, vamos observar que este é o melhor caminho que tem para os filhos de Deus andarem. Então é importante que os pais também ensinem, orientem e se preocupem com esse detalhe que faz toda a diferença nessa vida e na eternidade. Nós vamos concluir então com uma oração que fazemos na sequência. Amado Pai Celestial, te agradecemos pelos nossos pais, avós, superiores, nossos mestres, professores, que o Senhor cuide de cada um deles, lhes dando proteção e saúde. Abençoa os filhos e que possam também, assim, demonstrar o seu carinho, afeto para com os seus pais. Abençoa o lar, a família, abençoa as autoridades que governem segundo a tua palavra para o bem de todos. Que dê sempre queridos professores e que possamos assim, através deles, crescer no conhecimento e na sabedoria. Te pedimos para que perdoe os nossos pecados quando falhamos em relação ao cuidado com os nossos filhos, como também no cuidado e no respeito para com os nossos pais. Que possamos também nos perdoar mutuamente nos erros constantes que cometemos no nosso dia a dia. E assim possamos viver num lar harmonioso, onde a concórdia esteja presente em todos os momentos. Pai amado e querido, abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um grande abraço a cada um, que Deus guarde e cuide de cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade.